Olá, alunos do sétimo ano do Colégio Tiradentes, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui juntos para uma nova aula, eu e vocês, professora Rosa Dalva, para uma nova aula de redação. Na aula de hoje, nós vamos ter um tema bastante interessante, diferente. Nessa proposta 7, nós vamos pensar um pouco sobre a questão da ciência, mas uma ciência maluca. Como assim, professora? O que pode ser uma ciência maluca? E aí nós vamos pensar no sentido de bizarro. O que é a palavra bizarro? O que ela significa? Então, a palavra bizarro é tudo aquilo que é incomum, é aquilo que é excêntrico, que às vezes é singular, diferente, estranho. E também isso acontece na ciência. Será? Como assim? E aí nós vamos refletir. Será que existe uma ciência que pode ser maluca? Que exemplo que a gente poderia ter de ciência maluca? Teremos algumas respostas nesse capítulo, onde a gente vai estudar. Ciência maluca também é ciência? Então vamos lá. Abram o livro de vocês na página 31 e acompanhem comigo o estudo dessa matéria. Então vamos começar. Um som incômodo apenas para adolescentes. O número necessário de fotos para que ninguém saia de olhos fechados. Por que o som do giz do quadro incomoda tanto? Então, essas aí são algumas perguntas relacionadas à ciência bizarra, maluca, coisas que a gente não pensa, já viveu, mas não pensa como ciência. E aí nós temos, então, algumas dessas descobertas que, bizarras que são, foram premiadas pelo Ig Nobel, que é um prêmio. Que prêmio é esse? Então, para a gente saber mais, nós vamos aí pegar nessa mesma página o texto Ciência Maluca, que está aí a seguir, e para a gente entender um pouquinho mais sobre esse tipo de ciência e para a gente também se divertir. Dentro desse texto, nós temos aí algumas dessas pesquisas na área de biologia, nutrição, na questão acústica, matemática, física e paz. Eu queria que vocês lessem, então, esses textos aí e percebessem o que cada uma tem com essa pesquisa maluca ou meio bizarra. Dentro da primeira, uma pesquisa desses cientistas que comprovaram o quê? Que eles demonstram que a fêmea do mosquito da malária é atraída igualmente por queijo, limburger ou por chulé. Na nutrição, nós temos que esses cientistas demonstraram que os insetos, que são os besouros virabostas, que eles têm um paladar refinado e não comem qualquer tipo de fezes. Vamos então na acústica. E na acústica nós temos aquela experiência que todos já vivemos de ficar muito irritado com aquele barulho quando num quadro negro passa-se um giz. Na questão da física, nós temos uma curiosidade também. Você já se perguntou em quantos pedaços um fio de macarrão seco pode ser quebrado? Em quantos pedaços ele se quebra ao ser dobrado aí? E aí, na paz, nós temos também uma outra pesquisa bizarra, que é um som, um ruído inventado, muito incômodo, mas somente para adolescentes. Então, eu queria que vocês fizessem a leitura desses textos, né, dessas informações aí, falando sobre essas curiosidades e essas pesquisas bizarras. Voltem lá no texto e pesquisem. E logo a seguir, acompanhem comigo, por favor, na página 32, as questões que nós vamos aí corrigir e discutir um pouquinho a respeito. Na questão 2, tem uma pergunta. Por que as pesquisas descritivas no texto Ciência Maluca são classificadas como improváveis? Por que eles estão falando que elas são improváveis? Será que elas têm fundamento ou não? Então, as pesquisas apresentadas ao prêmio Ig Nobel, elas são classificadas como improváveis porque não parece provável que alguém vá se interessar cientificamente por estudos desse tipo de assunto. Né? Mas, no entanto, muitos cientistas como esses aí, desses assuntos, eles pesquisam esses temas só por curiosidades científicas. E no terceiro aqui nós temos o prêmio Ig Nobel é uma evidente sátira, uma brincadeira com o famoso prêmio Nobel. Letra A. Pesquise e explique o que é o prêmio Ig Nobel. Então vamos entender.
o que é esse prêmio, sobre o que ele trata. O prêmio Ig Nobel é dado para a descoberta científica mais estranha do ano. Os prêmios são entregues a cada outono para honrar os estudos e experiências que primeiro fazem as pessoas rir, depois pensar. E na letra B, então, nós temos uma outra questão. Nós temos aí uma ironia, né, na comparação de dois tipos de prêmio. Vamos ver, então. Explique a ironia em uma premiação chamada Ig Nobel. Então, a ironia está o quê? Na própria palavra. Ig mais Nobel, né? O prêmio Nobel, como nós já sabemos, é um prêmio mundialmente conhecido e dado para pessoas com grandes projetos de relevância para a sociedade, para o bem comum, para pessoas notórias, né, que se fazem grandes benfeitorias para a humanidade, e aquelas que têm relevância e impacto também na vida das pessoas, que fazem a diferença com as suas pesquisas, que fazem a diferença com as suas ações. Isso no prêmio Nobel. E aí, quando vem o prêmio Ig Nobel, a ironia está aí. Dentro da palavra, é um prêmio que não tem um valor significativo como um prêmio Nobel, que é relevante e é considerado mundialmente. E aí, então, nós temos o Ig Nobel por causa disso, nessa ironia ao compararmos os dois tipos de prêmios, né? Depois temos o número 4, um quadro que é para vocês completar com os dados de acordo com o texto Ciência Maluca. E nesse quadro nós temos o objeto da pesquisa, a descoberta feita, os pesquisadores que realizaram a pesquisa e a nacionalidade desses pesquisadores. Vamos fazer juntos agora. Primeiro objeto da pesquisa foi sobre a fêmea do mosquito da malária. E qual foi a descoberta? Descobriram que a fêmea tem atração por queijo Limburger e chulé. Temos em seguida os pesquisadores, que vocês podem voltar lá e colocar, e a nacionalidade deles é da Holanda. O segundo objeto de pesquisa foi o som de giz arranhando o quadro negro. Então, eles explicaram por que esse som é irritante. Temos também os pesquisadores em seguida dos Estados Unidos. O macarrão seco é o terceiro, e eles descobriram em quantos pedaços o macarrão seco se quebra. E aí, esses pesquisadores são da França. O quarto, besouros virabostas. Descobriram que esse inseto não come qualquer tipo de fezes, porque ele tem um paladar refinado. Imaginem. E aí temos também esses cientistas que são do Kuwait. E na fotografia, nós temos qual que foi a descoberta. Descobriram a quantidade de fotos que é preciso tirar de um grupo inteiro, até que ninguém saia de olhos fechados. E são pesquisadores, cientistas da Austrália. Por fim, a questão do ruído. É uma descoberta interessante que pode não agradar muito, com certeza, aos adolescentes lá no país de Gales. Eles descobriram que alguns ruídos são incômodos somente para adolescentes. E aí, então, volto a falar, são os pesquisadores do país de Gales. Então, voltem lá no texto, observem essas características de cada parte, né, o que cada um compõe aí dentro disso. E aí, nós vamos avançando na página 33, e lá tem uma pergunta para você. Na questão 5, pergunta o seguinte: qual das pesquisas relatadas no texto Ciência Maluca você achou mais estranha? Por que você achou mais estranha? E aí você vai responder para a gente. E depois no 6, coloque-se agora no papel de um cientista, pesquisador de algo improvável e candidato a ganhar este prêmio aí, o prêmio Ig Nobel. Então, com muito rigor científico, você vai preencher o quadro, né, abaixo com os dados de sua pesquisa. E depois escreva um texto resumo da sua descoberta. Então, nesse quadro, você vai pensar um assunto relevante, imaginar, né, que assunto que eu gostaria de pesquisar, uma coisa bizarra, diferente, que ninguém nunca pensou. E colocar aí, imaginar, né, nesse objeto da sua pesquisa, qual que seria essa descoberta, e depois o pesquisador e a nacionalidade, que é do Brasil.
né? E depois você vai fazer o quê? Depois de pensar esse objeto da sua pesquisa, você vai preencher todos esses quadros e fazer um resumo, um texto resumo. Então, nós temos aí na próxima página aí a questão do rascunho para vocês elaborarem, né? E depois, nessa página 33, o rascunho, e vocês deverão depois ir lá na página de produção de texto, na página 13, e passar a limpo esse texto, resumo que vocês fizeram. Façam bem bacana, pensem num assunto bem diferente, bem bizarro, né? Meio maluco, mas que vocês agora estão nesse papel de cientistas, e aonde vocês podem. E aí, depois vocês vão postar uma foto desse texto para mim, que pode ser desenvolvida em um parágrafo, né, de mais ou menos 8 linhas, mais de 8 a 10 linhas no máximo, e vocês vão postar lá em atividades para a gente ver qual que foi essa ideia dessa ciência maluca, essa pesquisa bizarra que vocês pensaram. Tá bom? Então, por hoje, ficamos por aqui e eu aguardo vocês na próxima aula. Se cuidem, um grande abraço e até lá!